Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, onde nós estamos estudando a termodinâmica, a teoria cinética e futuramente aí termodinâmica e estatística. E dando continuidade então aos nossos conteúdos, né? Na nossa última aula, nós vimos algumas implicações das equações, das três equações TdS que nós havíamos obtido com a combinação da primeira e da segunda lei da termodinâmica. E na última aula a gente definiu um elemento novo na nossa teoria, que era o fator de compressibilidade kappa, só que dessa vez agora de um modo adiabático, né? E nós vimos que o kappa adiabático ele vai ser sempre menor do que o kappa que nós definimos no início do nosso curso, que é um kappa definido em um processo isotérmico. Tá? Então, para dar continuidade, ainda aplicando as equações TdS combinadas da primeira e da segunda lei, hoje nós vamos falar um pouco sobre as propriedades de um gás ideal. Então, na aula de hoje, a ideia é que nós possamos definir essas propriedades de um gás ideal. E quando eu falo propriedades do gás ideal, eu estou me referindo a aquelas variáveis que são propriedades do nosso gás, ou seja, são aquelas variáveis que são diferenciais exatas, certo? Então, as variáveis ou as propriedades que nós vamos definir na aula de hoje é a entropia, a entalpia e a energia interna. Então, vamos deixar escrito aí bonitinho para o nosso PDF. Bom, então, nós podemos definir como propriedade do sistema a entropia, e a nossa entropia nós caracterizamos elas com o conjunto de variáveis independentes TV, TP e PV. Tá? Nós ainda temos a energia interna, que também é uma propriedade do sistema, e quando nós formos caracterizar a energia interna do nosso sistema, naquelas primeiras equações de superfície de energia, nós basicamente definimos a energia interna em função aí do conjunto de variáveis temperatura e volume como variáveis independentes. E a nossa entalpia, nós caracterizamos ela em função da pressão e da temperatura. Ok? Então nós vamos hoje determinar qual é a entropia do meu sistema, tá? Em função desses três conjuntos de variáveis, a nossa energia interna em função de T e V e a nossa entalpia em função de T e P. Então, para começar, vamos iniciar com as variáveis T e V, que a gente sempre começou assim. Então, vamos colocar aqui T e V como variáveis independentes. Então, a variação da entropia do nosso sistema ele vai ser dado pela nossa primeira equação, que a gente encontrou TdS. Tá? Então, pode ser encontrado. Só para relembrar, a nossa equação é TdS igual a CV dt mais ΔP ΔT a volume constante dV. Tá? E a variação da energia interna a gente consegue encontrar através do ΔU, ΔT a volume constante dt, mais ΔU, ΔV a temperatura constante dV. Tá? Lembrando que isso daqui é um CVdt, mas nas nossas aulas anteriores, a gente mostrou então que esse cara aqui, a gente vai poder escrevê-lo como sendo T de ΔT ΔP a volume constante menos a minha pressão, ok? Que aí multiplica dV. Tá? Então, vamos chamar essa equação de 1 e vamos chamar essa equação de 2. Bom, então o que a gente precisa para determinar a entropia, a variação de entropia entre dois estados termodinâmicos quaisquer em equilíbrio de um gás ideal, pensando, obviamente, que esse processo seja reversível. Bom,
para a gente encontrar a entropia, tudo que a gente precisa saber é determinar agora aqui quanto que vale essa derivada ΔP-ΔT de um gás ideal. Tá? Então, vamos fazer isso daí. Uma variação da entropia. Então, a variação da entropia entre dois estados termodinâmicos em equilíbrio ao longo de um processo reversível é TdS, vamos reescrever aqui, mais T ΔP ΔT a volume constante dV. Então, o que a gente precisa fazer é calcular essa derivada. Então, essa minha derivada para um gás ideal é ΔT. A minha pressão em um gás ideal a gente consegue escrever como sendo RT dividido por V, certo? Isso daqui é a volume constante. Então, esse meu volume sai para fora e vai ficar a derivada de RT. Então, a derivada de RT em T, ela vai ficar simplesmente R sobre V. Então, a minha variação da entropia, eu vou colocar aqui ds, é CV sobre T, mais T, que multiplica R sobre V, dV. Opa, aqui eu tenho que dividir por T, já que eu passei esse cara dividindo, né? Todos os membros. Eu vou tirar, então. Tira. Então, a minha variação da entropia, vamos colocar aí de S0 até um S de ds, é igual à integral de uma temperatura T0 até T, de CV sobre T. Opa, faltou um dt aqui, né, pessoal? dt, mais a integral de um volume V0, então volume final V, de R sobre V, dV. Então, isso daqui vai ficar igual a S menos o S0, tá? Se eu pensar que o meu CV independe da temperatura e pode ser considerado constante, vamos falar assim, eu vou ficar que a minha integral, eu posso tirar o meu CV para fora, né? Então, vai ficar a integral de 1 sobre T. A integral de 1 sobre T é o ln de T sobre T0, mais o meu R, ele é constante, cai para fora, a integral de dV sobre V, então é o ln de V, então é R ln de V sobre V0. Okay? Então, essa daqui é a nossa variação da entropia entre dois estados termodinâmicos em equilíbrio. Vamos chamar aqui de equação 3. Então, conhecendo o calor específico do meu gás ideal, é facilmente calculável as temperaturas e os volumes, né, do nosso sistema, e a gente consegue determinar a variação da entropia. Tá? E a variação da energia interna, então é dU igual a CV dt, mais a temperatura ΔP ΔT a volume constante, menos a minha pressão dV. Tá? Então, essa nossa integral aqui, né, essa integral a gente já calculou, está aqui o resultado dela, né, ΔP ΔT a volume constante. Então, agora é só a gente fazer o processo de integração. Né? Então, o meu dU, vamos só substituir antes de integrar, é dV dt, CV dt, mais, né? Então vamos colocar aqui T R sobre V, menos P multiplica dV. Bom, mas pessoal, TV, quer dizer, TR sobre V, isso daqui é justamente a minha pressão, tá? Então, pressão menos pressão, esse meu termo aqui, ele vai a zero, ok? Então, o meu dU, né? Então, o meu dU, ele vai ser igual a CV dt. Então, se eu fizer o processo de integração,
do meu estado com energia inicial U0 até a energia final U, que é igual a integral de T0 até T de CV dt, ok? E aí, se eu fizer as mesmas considerações de CV que eu fiz anteriormente, eu posso tirar esse cara para fora, e o meu resultado ele vai ser U menos U0 igual a CV de T menos T0. Ok? Então, essa daqui, vamos chamar de equação 4, e é a nossa variação da energia interna. Bom, mas, pessoal, é um resultado novo esse? Isso não é um resultado novo, né? Porque se nós pegarmos a definição de CV que nós obtivemos, CV, que é del U, del T a volume constante, né? Repara que essa nossa equação aqui a gente pode escrever como um ΔU igual a CV vezes um ΔT, né? Então, o meu CV é um ΔU dividido por um ΔT, que é exatamente isso daqui, né? Só que aqui a gente está em termos de variações não infinitesimais, ou seja, uma variação discreta, e aqui a gente tem variações infinitesimais, né? Ok? Então, é um resultado que a gente já conhecia, mas que às vezes a gente fica achando que são fórmulas novas e tudo mais. Então, as propriedades da energia interna e da entropia, que eu havia proposto para vocês no início da aula, a gente já calculou. E agora, então, a gente pode ir para o nosso segundo tópico, que é T e P como variáveis independentes. Então, como variáveis independentes, né, a variação da energia, a variação da entropia e a variação da entalpia, né, a gente vai conseguir obter da mesma forma que nós obtemos para a nossa energia interna e variação da entropia. Tá? O que muda é que a nossa equação do TDS agora vai ser aquela segunda equação que a gente obteve no nosso curso, quando combinamos as leis, e a variação da entalpia a gente vai obter fazendo o diferencial da mesma forma que nós fizemos com o DU. Certo? Então, vamos escrever a variação de entropia com a nossa equação TDS, para esse caso, TDS, seria CP dt menos T del V del T, a pressão constante, dP. Então, vamos chamar isso aqui de 5. E a variação da entalpia, a gente obtém como sendo dH, del H del T, a pressão constante dt, mais... Então, a nossa variação da entalpia, nós podemos reescrever esse cara aqui é o meu CP, a definição de CP, de calor específico a pressão constante, né? E essa minha derivada ΔH ΔP, a temperatura constante, a gente consegue reescrevê-la, né, sobre a seguinte forma. E eu vou deixar aqui um link da descrição no momento do vídeo que a gente fez isso daí. Tá? V menos T, del V del T, a pressão constante dP. Ok? Então vamos lá. Equação 6. E agora é só a gente calcular essa minha derivada aqui, né? Para a gente determinar a variação da entropia. E essa mesma derivada ela vai ser utilizada aqui. Tá? Repara, pessoal, que as mesmas derivadas que nós temos na equação TDS, né, nós temos na equação DH. Assim como no nosso exemplo anterior, a mesma derivada que nós temos na equação TDS, nós temos na equação DU. Bom, então, a variação da entropia. Então, é TDS. Tá? E o que a gente tem que fazer, então, é calcular essa derivada aqui para o nosso gás ideal. Então, é del T. O meu volume eu posso escrever como sendo RT sobre P. E essa minha derivada aqui, ela é feita a pressão constante.
Então, se ela é a pressão constante, esse cara cai para fora, né? E a gente só deriva RT. Então, a derivada de RT em T dá simplesmente R. Então, o resultado final é R sobre P. Então, ds, eu vou escrever aqui como ds, é CP dt dividido por T. Como eu estou dividindo agora esse cara aqui, ele vai sumir. Menos R dp. Então, se eu fizer a minha integração da minha entropia inicial até a final, ds, igual a integral de Cp sobre T dt, de uma temperatura inicial até a temperatura final, menos a integral de uma pressão P0 até P, de R sobre P dp. Ok? Então, isso daqui vai ficar S menos S0 igual, novamente, né? Tá? Considerando, então, ó, se a gente considerar Cp independente de T e constante, tá? A gente pode tirar ele para fora da nossa integração. A gente vai ficar com a integral de 1 sobre T dt. Então, é Cp ln de T sobre T0 menos, o meu R ele é constante, cai para fora, vai ficar a integral de 1 sobre P dp, dá o ln também, R, ln de P sobre P0. Então, essa daqui é a variação da nossa entropia em função das variáveis T e P. Tá? Então, vamos deixar como equação 7. E a variação da entalpia, nós vamos escrever então como um DH, que é Cp dt, menos, menos não, mais V menos T del V del T, a pressão constante, dp. Certo? Então, isso daqui vai ficar igual a Cp dt mais o meu volume menos a minha temperatura. O del V del T, a pressão constante, a gente acabou de calcular. Né? Então, vamos fazer um asterisco aqui, ó, que está aqui. Certo? Está aqui o resultado, que é RP. Então, é TR sobre P dp. Então, eu vou ficar aqui DH. Né? Pessoal, repare aqui novamente, ó, que esse cara aqui, igualzinho no DU que a gente calculou, né? Esse cara aqui é a definição do meu volume pela equação de estado de um gás ideal. Tá? Então, volume menos o volume, tá? Isso aqui vai dar 0. Então, o meu DH ele vai ser igual a Cp dt. Então, a variação da minha entalpia, da entalpia inicial até a final DH, é igual à integral de Cp de uma temperatura T0 até T ao longo de uma variação dt. Tá? E aí eu vou fazer as mesmas considerações, né? Então, vamos colocar aqui, tá? Considerando então Cp independente da temperatura e ele sendo constante, né? A gente pode então escrever aqui a variação da entalpia é Cp de T menos T0. Tá? E aí, isso é um resultado novo? Não, não é um resultado novo, né? Porque a definição que nós temos de Cp, que está aqui, ó, está nas equações anteriores, tá? A gente define o Cp como sendo um ΔH, ΔT, a pressão constante. Tá? E isso daqui que a gente está escrevendo é uma variação dH, Cp ΔT, ou seja, o meu Cp é o ΔH dividido por ΔT. Ou seja, aqui a gente tem então uma variação discreta dos nossos valores, né? E aqui é uma variação infinitesimal. Okay? E aqui a gente usa, né, o conceito de funções também, né, para determinar o Cp. Certo? Então já era algo que nós conhecíamos, mas que a gente
redefiniu novamente. Tá? Lembrando que isso vale apenas para o nosso gás ideal, tá? Porque esse resultado, assim como a variação da energia interna, a gente só chega porque essa dependência do volume com a temperatura aqui, ela faz com que todo esse meu termo se cancele com esse, né? E então você deixa uma dependência nula nos nossos processos que tenham variações da pressão. Tá? É como se houvesse aí um processo a pressão constante, né? Zero. Por último, né, a gente consegue determinar a variação agora da entropia como variável em função das variáveis pressão e volume. A variação da nossa entropia em função das variáveis pressão e volume a gente consegue obter através da terceira equação TdS que nós obtivemos quando combinamos a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, podemos determinar então, essa equação TdS Cp del T del V, a pressão constante dV, mais Cv del T del P, a volume constante dP. Um recurso mnemônico que eu sempre uso, né, é P e P constante, tá? E V aqui, tá? E como a gente está em função de P e V, essas derivadas têm que vir na temperatura. Tá? Então, é um recurso que eu procuro utilizar, que às vezes eu paro um pouquinho para pensar, mas acaba saindo de cabeça. Bom, então o que a gente tem que fazer para determinar a variação da nossa entropia é determinar essas variáveis aqui, né? Quer dizer, essas derivadas. Então a gente tem que o del V da minha temperatura, que a gente pode escrever como sendo PV sobre R, né, para o gás ideal, a pressão constante. Então isso daqui vai ser igual a minha pressão cai para fora, o meu R ele é constante, também vai cair para fora, então vai ficar só o meu volume. Então vai ficar del V, que dá 1, então é P sobre R o resultado dessa derivada. Então, isso daqui é P sobre R. E essa nossa segunda derivada, que é del P, da mesma equação, né, de PV sobre R, só que agora a volume constante. Tá? Então vai ser igualzinho, só que agora o meu volume ele é constante, cai para fora, o meu R ele é constante, vem para fora, e a gente vai derivar P. Então é del P, vai dar 1, então vai ficar V sobre R. Então TdS, ou só ds, ele é Cp sobre T, que multiplica V sobre R dV, mais Cv sobre T. Esse sobre T é do meu T que estava aqui, que eu estou passando dividindo. Então, Cv é V sobre R. Aqui eu fiz errado, né, pessoal? Que é P sobre R, desculpa. P sobre R de dP. Ok? Então, ds, eu vou poder escrever como sendo, vou colocar aqui, ele é Cp de P RT dV mais CV de V sobre RT dP, ok? Então, a minha equação TdS, ou ds, desculpa. Pessoal, reparem que, ó, P, quer dizer, aqui é P, não é R, né? P sobre RT, ele vai ser o inverso do volume, né? Então, isso daqui é 1 sobre V. E V sobre RT é 1 sobre P. Tá? Então, a equação ds vai ser Cp sobre P. Cp sobre V, desculpa. Cp sobre V dV mais Cv sobre P dP. Então, eu vou deixar
aqui um espaço em branco, que depois a gente vai trabalhar a parte dessa equação. Tá? Então vamos determinar aqui a variação da nossa entropia, que é feita então através do processo de integração de ds, de um S0 até S, que é igual a Cp dV sobre V, né, integrando do volume inicial até o volume final, mais o meu CV de dP sobre P, integrando de P0 até P. Tá? Então, isso a gente pode escrever como um S menos o S0. Tá? Então, fazendo as mesmas considerações que Cp e Cv, eles independem de V e de P, respectivamente, e a gente consegue demonstrar isso, porque nós tínhamos lá, por exemplo, uma equação que era del CV, del V, igual a T, del 2P, del T2, né, se eu não estou enganado. Então, nós tínhamos lá essa equação, né, e então a gente vê que para um gás ideal, essa minha derivada aqui ela é zero, ou seja, o meu CV ele independe de V e de P. E da mesma forma, a gente tinha lá um del CP, del P igual a T, del 2V, del T2, tá? Então, vocês podem dar uma visualizada nas aulas anteriores que vocês vão encontrar isso daí. Então, a gente pode tirar os nossos CP e CV das nossas equações e vai ficar então a integral de dV sobre V. Então é Cp ln de V final sobre o V inicial mais Cv ln de P final sobre o P inicial. Então essa daqui é aí a nossa variação da entropia em função de V e T, que vamos chamar de equação número 10. Ok? Bom, aqui, né, por que eu deixei esse espaço para essa seta aqui, né? Se a gente considerar um processo, né, adiabático, nós temos que o ds é zero. Ok? Então eu vou ficar com zero igual a Cp dV sobre V mais Cv dP sobre P. Ok? E num processo de integração, isso aqui vai ficar uma constante, certo? Uma integral indefinida, né? Que é Cp ln de V mais Cv ln de P. Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo um ln de V elevado a Cp mais um ln de P elevado a Cv. Tá? Obviamente que isso aqui ainda é uma constante. Aqui tá constante. E aí, se eu multiplicar tudo isso daqui por 1 sobre Cv, né? Todos os lados da nossa equação, a gente não altera ela. Então, isso aqui vai ficar com uma constante K, diferente agora, vamos chamar de qualquer constante, que é 1 sobre Cv, ln de Cp, mais ln de P, 1 sobre Cv. Então, isso daqui vai ficar o ln de V elevado a Cp sobre Cv, mais um ln de P. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo um ln dos meus produtos, P, que multiplica Cv por Cp dividido por Cv. Tá? Como eu tenho a definição de gama, que é a razão entre os nossos calores específicos, tá? Eu posso, então, chegar numa conclusão final de uma equação que nós já conhecíamos, tá? Que a PV elevado a gama, ele vai ser sempre constante. Tá? E aí, se a gente ficar substituindo as nossas variáveis, a gente consegue demonstrar TV gama menos 1 e TP elevado a 1 menos gama dividido por gama. Tudo isso sempre constante. Tá? Então, já eram também relações que nós conhecíamos. Bom, então, essas eram então as propriedades que nós iríamos determinar na aula de hoje. Eram as variações da entropia, as variações da entalpia e as variações
da energia interna entre dois estados quaisquer termodinâmica em equilíbrio para um gás ideal. Pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor me escreva, vai ser um prazer responder a vocês. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.